Olá, pessoal. Nessa aula separei o filo Plateuminthus, e a gente vai abordar as características principais, sua importância na saúde e a importância dele geral como um todo, né? Vamos lá então dar início à apresentação. Aqui eu trouxe esse título logo de cara porque realmente é assim como ele é chamado popularmente, são chamados de vermes. Assim como os filo plateuminto, quanto o filo dos nemateumintos, que também são vermes. E tem uma diferença entre eles, tanto que são filos diferentes, mas vale salientar essa diferença porque é bastante importante. Bom, os vermes plateumintos, eles são achatados. Acaba que lembrando pra gente aquele macarrão talharim, até a cor um pouco mais esbranquiçada. É engraçado pensar isso, mas eu acho que é um ótimo jeito da gente poder lembrar. Já os nemateumintos não, eles são cilíndricos, tá? E quando a gente faz uma análise de uma escala evolutiva, é importante saber que há uma característica que a gente vai encontrar diferente das demais. Característica que não tinha nos filos passados, nos filos anteriores. E assim sucessivamente, né? Esses vermes, eles têm esse achatamento tanto na parte dorsal e quanto na parte ventral. E eu gostaria de falar que eu quero comentar que eu não vou dar ênfase em dois sistemas, que são o sistema respiratório e o sistema circulatório. Bom, por quê? Realmente esses animais eles não possuem. É tudo feito através da difusão. Nas espécies que vivem livres no ambiente, no solo úmido, em rocha, ah, na água, a respiração ela é aeróbica. Então as trocas elas são realizadas por meio da difusão epitelial, tá? Por meio da pele do animal. É um pouco mais espessa e é capaz de fazer essa troca com o ambiente. Já nas espécies que elas são parasitas, a respiração é anaeróbica. E o que acontece com o sistema circulatório? Como eles não têm, os nutrientes são distribuídos pelo corpo através por difusão. E na maioria dos casos, ele apresenta um pequeno sistema que leva e distribui um fluido de nutrientes pelo corpo desse animal para que ele tenha sua, né, sobrevivência e realize suas necessidades. Aqui, então, eu vou mostrar para vocês a novidade evolutiva que surgiu nesse filo. A simetria bilateral e a cefalização. Simetria bilateral é quando eu consigo dividir o animal em duas partes iguais. É um jeito informal de dizer, mas eu acho que fica fácil de compreender. Então, essa simetria surgiu justamente nesse filo dos plateumintos. E a cefalização, que é o início de um sistema nervoso, né? Isso é importante porque os plateumintos anteriormente eram desprovidos desses dois itens que eu falei. E agora a gente já tem a presença desses dois itens como um todo. E aqui eu trouxe as características principais desses animais, né? Que são animais triblásticos. Quando eu digo triblásticos, eles possuem os três folhetos embrionários, que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E são animais acelomados. Quando eu digo acelomados, é que eles possuem apenas uma cavidade. É uma cavidade embrionária. Essa cavidade é chamada de arquêntero, tá? São animais aquáticos, vivem em rios, em águas, em solos, em terra. Também são animais protostômios, ou seja, lá na sua formação embrionária, a gente teve o desenvolvimento primeiro da boca desse animal.
A boca faz parte do sistema digestivo, assim como o ânus também. Só que como esses animais tiveram primeiro a formação da boca, eles são caracterizados por serem animais protostomados ou protostômios. Esses animais também são de vida livre, vivendo em lugares aquáticos e terrestres, ou podem ser parasitas, tá? E a gente vai abordar isso classificando eles nas classes que tem aqui nesse slide. Então, são 3 classes, que são a classe tubelária, a classe trematoda e a classe cestoda. A tubelária é conhecida pelas planárias. As planárias, elas não são animais parasitas, têm uma vida livre, tá? E a sua reprodução é de forma monóica, ou seja, ela produz tanto gameta masculino quanto gameta feminino, né? E a classe trematoda? São plateumintos parasitas, são pequenos parasitas, tá? E a gente tem uma espécie famosa que é a Schistossoma mansoni, que causa uma doença famosa que é a barriga d'água. Já esses vermes, eles são espécies que produzem gametas separados, então eu tenho um macho e tenho uma fêmea. Já a classe cestoda são as solitárias. As solitárias são as tênias. E a gente tem de exemplo a tênia sólio e a tênia saginata, que também são causadoras de doenças, são parasitas, parasitas monóicos, assim como a classe tubelária. Bom, aqui o sistema digestivo deles, não devemos esperar muito do sistema desses animais, já que são os animais mais primitivos, tá? E aqui eu tenho uma imagem demonstrando a cavidade gastrovascular, a, a, a demonstração de um alimento aqui, né? Entrando pela faringe do animal e saindo aqui pela boca, né? E a eliminação desse alimento se dá ou pela boca ou por um processo de digestão extracorpórea. O que é isso? São enzimas responsáveis por fazer essa eliminação fora do corpo desse animal. Esse animal é um animal que não possui ânus, ele possui apenas a boca. Então, o alimento tem que ir para algum lugar. Como que ele vai fazer a digestão desse alimento? Então, é uma digestão extracorporal, eliminado fora do animal. E o restante que fica ali é eliminado através da boca. O sistema nervoso. O sistema nervoso tem uma presença muito importante, que são os ocelos. O ocelo é como se fosse o olho, se fosse o olho do animal. Só que é um olho muito, muito primitivo. Os ocelos a gente vai encontrar até em insetos e também em hidromedusas. E esses ocelos, eles é constituído por um agrupamento de células fotorreceptora. Então, ele não consegue ter uma visão propriamente dita. Ele consegue identificar o que é claro e o que é escuro, tá? Ele consegue se orientar através da luz. Então, são estruturas bem pequenas e são constituídas por células sensoriais. Não tem a capacidade que um olho tem, mas é uma evolução essencial no filo dos plateumintos. E depois, temos os gânglios cerebrais e os cordões nervosos, que são início lá do processo de cefalização, tá? Essas ramificações e essas células nervosas, elas passam por diversas partes do corpo desse animal. Então, a gente já vê um avanço bastante grande no que se diz respeito ao sistema nervoso, né? Como é o sistema reprodutor? Muitos dos plateumintos são animais hermafroditas, então eles possuem apenas
dois sexos no mesmo indivíduo. Outros, eles já se reproduzem por fecundação, de forma sexuada ou através de uma ruptura. Nas planárias, a reprodução assexuada, ela ocorre por bipartição. Quando a gente pega um indivíduo, se a gente pegar uma planária, dividir ela em dois semelhantes, elas vão crescer até atingir o tamanho da sua progenitora. Então, ela vai crescer e formar uma planária igual à planária mãe. E na reprodução sexuada ocorre uma fecundação, é chamada de fecundação cruzada, onde dois animais eles vão se aproximar e vão fazer a troca de espermatozoides. Basicamente, a reprodução o sistema reprodutor desses animais são isso. Aqui, a gente tem o sistema excretor. Opa! Contém uma rede de protonefrídeos, chamados também de célula-flama, que vai fazer a eliminação desses excrementos através de poros excretores na superfície dorsal do corpo desse animal. É o que eu comentei lá no sistema digestório, tá? E quem é responsável por isso são as células-flamas desses animais. Aqui eu trouxe duas doenças mais comuns para poder fazer um breve comentário, tá? E o que a gente pode falar desse sistema? Sistema dessa doença. Aqui é a tenesóleo. A tenesóleo, ela é causadora da doença teníase, que é uma infecção intestinal que se dá no homem. E como ocorre isso? Quando nós consumimos uma carne mal cozida, uma carne crua, ou realmente uma carne que já estava numa situação mais menos higiênica, a gente acaba ingerindo carne uma carne ruim, enfim. E nessa carne pode ter ovos, né? Esses ovos, eles ficam na carne desses animais. E que carne que é essa? Qualquer tipo de carne? Não. É a carne do porco, tá? Esses animais infectam os porcos. E é lá dentro desses animais que eles vão crescer, vão se evoluir. Então, eles têm um aparelho bucal responsável por fazer essa prega, né? Eles acabam se alojando no intestino e ali ele começa o seu processo de desenvolvimento. É ali que vai fazer botar os seus ovos e fazer todo o processo do desenvolvimento dessa doença, né? E essa cistercose é uma infecção causada pelas larvas, né? São as larvas da tenesóleo, que vai através dessa mal alimentação, tá? E a gente tem um sintoma gastrointestinal horrível, né? E é uma situação que hoje já não é tão comum, porque a gente sabe, a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre isso, então não é tão presente assim. Mas é uma doença bastante importante e é bom a gente saber a importância desses tratamentos, né? Principalmente na saúde. E aqui também tem uma outra doença, que é o Schistosoma mansoni. Schistosoma mansoni é o causador da barriga d'água, como eu comentei. O homem é o seu hospedeiro definitivo, mas ele necessita de um caramujo. Esse é um caramujo de água doce para poder ficar lá de forma intermediária. Ele precisa do homem do caramujo para fazer todo o seu ciclo evolutivo, tá? Ele fica no plasma sanguíneo, né? E são animais, assim, de 15 milímetros e são divididos entre o macho e a fêmea. E o macho é um pouquinho menor.
E esses animais, eles ficam hospedados nesses vasos do sistema hepático, provocando muita hemorragia, inflamação no intestino, no fígado e toda essa região como um todo. E, enfim, a aula de hoje se encerra por aqui. A gente vai dar início, início. A gente vai continuar essa aula comentando mais sobre os nemateumintos, tá bom? Muito obrigada.